eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns livros que me tiraram o sono, mas me tiraram o sono de verdade, literalmente. Eu sou uma pessoa que tenho muito sono, quando o sono bate eu não consigo me controlar, eu não consigo segurar o sono, eu não consigo me manter acordada de jeito nenhum. Eu tomo café, me dá mais sono, tomo guaraná, Coca-Cola, me dá mais sono, nada que fala que tira o sono me faz perder o sono. Mas esses livros que eu vou falar pra vocês, um pouquinho de cada um deles agora, esses realmente foi aquilo que me tirou o sono de verdade. Eu não conseguia parar de ler, eu varei madrugadas, todos esses, eu me lembro que eu varei as madrugadas lendo as histórias. Teve alguns que eu precisava acordar cedo para mandar minha filha para a escola e eu terminei de ler o livro, fechei a última página e fui lá arrumar a bichinha para ir para a escola. Coisa assim inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos parar de blá blá blá, vou falar um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro livro que eu vou falar, eu não tenho ele em mãos, eu emprestei alguns anos atrás e Zé Fini, né, já era. Mas é um livro 6 anos atrás do Harlan Coben. Eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês conferirem. Esse é o melhor livro do Harlan que eu já li. Eu devo ter lido uns 9, 10 livros do autor, eu gosto muito do autor, muitas pessoas até me cobram porque eu falo pouco dele aqui, mas é falta de oportunidade mesmo, porque realmente eu gosto do autor e esse livro, 6 anos depois, é o meu favorito, assim, número 1 de todos que eu já li dele. Esse livro vai contar a história do Jake e da Natalie. Eles se conhecem em um retiro, um acampamento, assim, cada um tá no seu setor. Eles se conhecem, se gostam, se apaixonam imediatamente, vivem uma história de amor tórrida, assim, uma paixão fulminante que dura apenas um verão. No final desse período, a Natalie chega pra ele e fala que infelizmente eles não podem se encontrar mais porque ela vai se casar com seu ex-namorado. Ele fica arrasado, totalmente destruído, mas aceita, né, fazer o quê? No dia do casamento, ele vai até a igreja para presenciar aquela cena que vai partir mais ainda do seu coração e ela chega até ele e pede para que ele nunca mais a procure, para que ele não tente procurar por ela nunca mais. Ele faz essa promessa para ela e esquece da Natalie, esquece entre aspas, ele nunca esqueceu essa mulher, mas ele deixou ela seguir a vida dela em frente. Até que 6 anos depois, ele por acaso lê num obituário ali sobre a morte do marido da Natalie. Então ele fica com aquilo na cabeça, ele fica até mesmo um pouco empolgado com aquela situação e resolve ir até o local do enterro, até o cemitério. Chegando lá, ele vai encontrar uma outra viúva, não é a Natalie, os filhos já grandes e o cara era o mesmo que ele viu que estava se casando com a Natalie naquela ocasião. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa que não estava certa naquele momento, naquela história toda. Então ele começa a procurar a Natalie, ele fica desesperado, o que aconteceu, por que ela fez ele prometer nunca mais procurá-la e ele cumpriu essa promessa. Então ele vai começar uma busca desesperada por essa mulher, pistas que ele não sabe de onde tirar e ele vai acabar ficando na cabeça dele, será que ele conheceu realmente essa mulher? Será que essa mulher existiu ou foi uma fantasia da cabeça dele? Só que essa história vai acabar sendo um pouco perigosa a partir do momento que ele começar a mexer com pessoas perigosas que não estavam a fim de ser incomodadas. O que eu mais gosto nos livros do Harlan Coben é essa situação. Ele não tem o detetive tal, a detetive, são pessoas comuns que se veem em momentos difíceis e elas acabam agindo como próprios detetives, às vezes agindo paralelamente à polícia. Isso é o que mais me agrada nas histórias dele, o quanto que ele faz as pessoas comuns se tornarem heróis de suas próprias histórias. Então eu li esse livro assim muito rapidamente, antes da editora me mandar na época do lançamento, eu li no e-book, eu li no Kindle, e assim que o livro entrou no meu Kindle eu devorei, eu passei a noite inteira lendo, eu li em menos de 24 horas esse livro, e ele não é tão pequeno assim não. Outro livro que eu li assim, que eu devorei também, foi Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse aqui muito provavelmente muitos de vocês já devem ter lido, porque os livros do Rafael são muito queridos, assim, por quem gosta de thrillers, de livros de suspense. Esse livro vai contar a história do Theo e da Clarice. O Theo é um estudante de medicina, ele é um cara muito esquisito, muito fechado, muito na dele. Ele vive cuidando da mãe dele, cadeirante, então ele vai até uma festa com a mãe, uma festa de adultos, assim, de pessoas mais velhas, e acaba conhecendo a Clarice, que é filha de uma amiga da sua mãe. A Clarice é uma jovem extrovertida, animada, feliz, viva demais, assim, exala felicidade pelos poros, e ele fica encantado com aquela menina. E ele tenta se aproximar dela, ela é muito gentil, ela trata ele muito bem, então ele acaba ficando assim, obcecado por ela. Ele vai tentar umas abordagens meio estranhas assim com a Clarice, até que ela vai tentar dar uma tesourada nele, só que aí vai ser tarde demais.
O Theo vai sequestrar a Clarice, ele vai levar ela por uma viagem, literalmente uma viagem, um lugar em que ela mesma traçou a rota, porque ela estava escrevendo um roteiro para uma peça ou um filme de cinema, algo assim. Nesse roteiro tinha todos esses lugares, e é exatamente nesses lugares que ele vai acabar levando a Clarice, até uma pousada, todos os lugares, o trajeto em que ela escreveu ele vai acabar levando ela. E é uma viagem doentia, porque ele está tratando ela muito bem na cabeça dele. Ele acha que está agradando a Clarice, que está tratando ela bem, e inevitavelmente ela vai se apaixonar por ele. Isso ele tem na cabeça dele. É uma história assim sensacional, muito bem escrita, você não consegue parar. Eu acho que eu nem me alimentei durante a leitura desse livro e eu amei demais. Outro livro que quando chegou pra mim eu também devorei, eu peguei assim imediatamente, eu larguei tudo, porque eu tenho a minha pilha de livros pra ler, tenho as minhas prioridades com a parceria das editoras, com os trabalhos de divulgação com os autores, mas quando chega algum livro assim que não tem como resistir, ele com certeza vai pular aquela fila e vai entrar lá no topo. Foi o que aconteceu com Caixa de Pássaros, do autor Josh Malerman, publicado pela editora Intrínseca. Hoje em dia, quem nunca tinha ouvido falar nesse livro já conhece o livro, já conhece o filme que foi lançado no final do ano, protagonizado pela Sandra Bullock. Assisti o filme também e amei, adorei. Eu amei esse livro, amei, só que o final me deixou a desejar, tenho que confessar. Assim, eu esperava um outro final, eu esperava um desfecho, uma resolução melhor, mais bem explicada, mas o livro é incrível. Para quem não sabe, esse livro vai contar a história de pessoas normais, pessoas comuns, que começam a sofrer uns surtos, elas começam a ter uns surtos e sem explicação e acabam se suicidando na frente uns dos outros. Até que as pessoas vão tentar se proteger, não sabem do que se proteger, elas não estão vendo nada, elas só estão vendo as pessoas se debatendo, se matando, se tacando na frente dos carros e tal. Até que elas começam a perceber que é uma presença invisível e que se você não olhar, que se os seus olhos não verem aquilo que você realmente não está vendo, você ficaria salvo. Algumas pessoas acabam se reunindo em uma casa, entre elas a protagonista aqui dessa história, que eu não vou lembrar o nome da personagem, deixa eu ver aqui. A Mallory acaba entrando dentro dessa casa com muitas outras pessoas desconhecidas e a desconfiança surge entre eles e a proteção, cada um querendo proteger a sua pele também. É uma história assim sensacional e eles têm que andar com os olhos vendados para fazer qualquer coisa fora dessa casa, tem que proteger a casa com tapume, com panos pretos nas janelas e é incrível, é muito louca essa história, é louca demais até. E o final tem esse detalhezinho que muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei demais e o final, por mais que eu não tenha concordado, o livro todo foi incrível e eu super indico para quem quer perder o sono assim também, lendo uma história assim muito instigante. Um dos meus livros queridinhos da vida, o melhor thriller que eu já li, se não é o melhor, número 1 é o número 2, entre os 3 melhores ele está com certeza, que é o Flores Partidas, da Karin Slaughter. Esse livro é um dos livros mais lidos por vocês, que eu já indiquei, muitas mesmo, fico tão feliz em falar isso. Muitas pessoas vêm falar pra mim que leram, que gostaram, que eu que indiquei, correm lá no Instagram, onde eu mais tenho contato, mais rápido assim, é lá no direct do Instagram e vem falar que gostou. Eu fico assim muito feliz mesmo em saber disso. Nesse livro nós vamos conhecer a Claire. A Claire é uma mulher casada com um homem rico, muito carinhoso, atencioso, então ela não tem preocupação nenhuma na vida dela, ela só vive para agradar o marido, ela faz a jantinha dela ali, cuida da sua mansão e tal, até que o marido dela, o Paul, ele é assassinado brutalmente na sua frente. Então o mundo da Claire desaba completamente do dia pra noite. Depois do pior passado, ela volta pra casa, começa a mexer nas coisas do marido e ela vai encontrar no computador dele coisas assim abomináveis, indescritíveis, horríveis, que não tem como falar. Ela fica chocada, extremamente chocada, perturbada, arrasada com o que ela vê naquele computador e ela não quer acreditar que sejam coisas do marido dela, então ela vai precisar de ajuda para desvendar aquele mistério. Ela vai contactar a Lydia, a irmã dela, só que faz mais de 18 anos que as duas não se falam, elas tiveram um desentendimento no passado e por conta disso elas se afastaram, mas nesse momento ela está precisando muito da ajuda de alguém de confiança. A Lydia imediatamente larga tudo, a sua vida, e vai ajudar a irmã, por mais que tenha havido muita mágoa e rancor durante esse tempo, é a irmã dela, então ela não pensa 2 vezes em ajudá-la. Então as duas vão começar uma caçada atrás de pistas, tentando descobrir o que significa aquilo, no que o marido dela estava metido. Ela percebe que ela realmente não conhecia o marido dela.
E vai ter uma reviravolta tão grande nesse livro, tem cenas tão chocantes, tão arrepiantes, que definitivamente não é para qualquer público, para qualquer tipo de leitura esse livro. Assim, é extremamente forte e marcante a história de Flores Partidas. Mas se você não se importa com esse tipo de narrativa, leia, por favor, esse livro se você ainda não leu. Outro que eu indico muito, assim, de olhos fechados, e todo mundo que lê faz a mesma coisa, não tanto quanto Flores Partidas, mas vem até mim e fala o tanto que gostou, me agradece por ter indicado esse livro, é o Até Você Ser Minha, da autora Samantha Reis, publicado também pela editora Intrínseca. Esse livro vai contar a história da Cláudia. A Cláudia é uma assistente social, está grávida, realizando o grande sonho da vida dela, ela sempre quis ter um bebê, finalmente ela está grávida. O marido dela é marinheiro e ele vive a maior parte do tempo em alto mar, e ele é viúvo e tem 2 filhos gêmeos, 2 crianças de seus 6, 7 anos mais ou menos, e quem cuida dessas crianças é a Cláudia. Ela está prestes a dar à luz, então ela resolve contratar uma babá já para ir se familiarizando com a casa, com os gêmeos, e já estar ali a hora que nasceu o bebezinho dela. Ela acaba contratando a Zoe. A Zoe tem um bom currículo profissional, só que é uma mulher muito estranha, muito misteriosa. A Cláudia fica com o pé atrás, pensando em dar um basta nessa situação, mas o marido conhece a Zoe, gosta muito dela, as crianças se apegam imediatamente a ela, ela é uma pessoa querida com os outros, só que a Cláudia tem um pé atrás com ela o tempo todo. Paralelamente a essa história, mulheres grávidas serão encontradas mortas com os bebês arrancados dos seus ventres, umas cenas assim horríveis, e um casal de detetives vai cuidar da investigação desses casos. Então a Cláudia vai ficar muito aterrorizada, porque ela tem medo por conta da situação dela também, e não vou falar mais nada do que acontece nessa história. Tem também uma reviravolta que você chega numa altura e você viu aquilo e fala, ah não, eu me perdi. Aí você volta umas 3 páginas e começa tudo de novo. Quando você chega naquela altura, você fala, não é possível, isso não pode estar acontecendo, isso não é o que eu tô lendo. Você fica chocada, fica assim, estarrecida. Eu pelo menos fiquei. E eu amei esses socos no estômago que os autores me dão. Eu fiquei assim, encantada com a narrativa dessa autora. Infelizmente ela não escreveu mais nada, pelo menos que eu saiba, né? Pelo menos eu acho que lançada aqui no Brasil não teve nada dela nos últimos anos, mas é uma história assim incrível e me tirou o sono. Essa foi a história que me tirou o sono, que eu terminei, eu virei a última página e fui acordar minha filha para arrumar ela para ir para a escola às 6 horas da manhã, sem comentários, né? Um livro também que não é um thriller, mas é uma história assim incrível, sensacional, é um livro bem grosso, eu li assim muito rápido, ele tem 438 páginas, é um livro publicado pela editora Bertrand há vários anos atrás. É A Filha da Feiticeira, da autora Paula Braxton. Esse livro não tem nada a ver com o que eu costumo gostar. Ele chegou pra mim de surpresa e eu achei a capa dele maravilhosa. A capa é maravilhosa, ela é linda demais. E eu falei, eu vou dar uma olhadinha pra ver do que se trata. Aí comecei a ler as primeiras páginas, aí terminei o primeiro capítulo, aí comecei o segundo, o terceiro, eu não consegui parar de ler o livro. Eu li 280 páginas, eu me lembro certinho que foi marcante pra mim, isso nunca tinha acontecido. 280 páginas assim numa tacada só. Isso porque eu peguei pra ver do que se tratava a história. Eu não consegui largar. Nesse livro nós vamos conhecer a Elizabeth. A história tem início em 1627, na Inglaterra. Então a Elizabeth mora em um vilarejo, um pequeno vilarejo com seus pais e os irmãos, e até que a peste negra chega até esse local e acaba dizimando grande parte da população. Seu pai morre, seus irmãos morrem, e apenas quem não fica doente é a mãe e ela. Na verdade ela fica doente sim, só que ela se recupera rapidamente. E por conta da mãe ter sido a única não atingida pela doença, que é uma doença extremamente contagiosa, a população inteira ali do vilarejo fica muito desconfiada. E é uma população de idosos, pessoas muito católicas, muito beatas e naquela época era muito comum feitiçaria, bruxaria, então eles acabam acusando a mãe da Elizabeth de ser uma feiticeira. A mãe vai ser acusada, condenada e vai ser levada à forca. A menina se vê sozinha no mundo, desesperada, ela não sabe o que fazer. Só que um pouco antes de morrer, a mãe dela pede que ela procure um cara muito misterioso que mora ali nos arredores da floresta, que se chama Gideon. Ela fica muito assustada porque esse cara põe medo em todo mundo ali na região, mas ela não tem outra opção a não ser procurar esse cara, já que ela se vê sozinha no mundo depois que a mãe dela morreu. Era que o Gideon tinha ensinado muitas feitiçarias, muitas bruxarias para a mãe dela, e que a única chance da Elizabeth também sobreviver, também ter uma vida eterna, é aprendendo as técnicas ali de feitiçaria, assim ela seria imortal.
Ela não quer isso, ela quer ser uma pessoa normal, ela quer distância desse mundo, ela ficou muito assustada, só que algo vai acontecer que ela não vai ter uma outra opção, ela vai acabar cedendo, só que o resto da sua existência ela vai ter que fugir do Gideon, porque ele é um homem muito perigoso e ele quer a Elizabeth de qualquer forma e ela não quer de jeito nenhum. Então ela vai fugir desse cara a vida inteira. Séculos e séculos nós vamos acompanhar a Elizabeth, já que ela é uma pessoa imortal. Ela vai ser uma enfermeira no fronte de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser uma médica lá em 1900 e não sei quanto. Ela vai andar pelo mundo fugindo desse cara. E a história assim é muito, muito boa. Tem sobrenatural, tem fantasia, mas é uma forma que essa autora escreveu que me pegou de jeito assim que eu não conseguia largar, não conseguia parar. Varei madrugada também, acho que umas 2 madrugadas, porque ele é maiorzinho. Mas foi uma leitura maravilhosa que eu super indico, mesmo para quem assim como eu fala, eu não sou muito fã de fantasia, eu não gosto muito de sobrenatural, mas é uma sutileza, uma delicadeza, uma forma de escrever tão perfeita que não tem como não gostar desse livro. Então se você não conhece esse livro, dá uma chance para Paula Braxton, a filha da feiticeira, que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois. O último livro dessa lista é um romance, por incrível que pareça, um romance me tirou o sono, me fez varar uma madrugada lendo. É um livro bem novinho, bem recente, que foi a minha melhor leitura do ano passado, 2018. É o livro Tudo Aquilo que Nos Separa, da autora Rose Walsh, publicado pela editora Record. Esse livro é tão intenso, ele é começo, meio e fim num ritmo só. Ele é incrivelmente bem escrito, ele prende demais o leitor. Você não consegue parar enquanto você não vira a última página. Você quer saber o que acontece e você tem que saber para você sossegar. Ele vai contar a história da Sarah e do Ed. Os dois vão se conhecer em um final de semana, numa pequena cidade onde a Sarah mora, eu acho. E eles vão se apaixonar imediatamente, assim, vai ser amor à primeira vista. Eles vão viver uma semana de intenso amor, eles ficam juntos, eles se dão muito bem, eles se conectam de todas as formas possíveis. E quando chega o final de semana, o Ed diz que ele precisa viajar, ele tem um compromisso marcado, ele não pode desmarcar. E assim que ele cumprir a sua agenda, ele volta para se encontrar com a Sarah. Só que a partir do momento que ele saiu, que ele viajou, a Sarah perdeu completamente o contato com ele. Eles trocaram redes sociais, trocaram telefone, só que ela não consegue acesso nenhum até ele. Ela não consegue encontrar esse cara de jeito nenhum e ela fica desesperada. Ela não sabe o que pensar, se aconteceu algum acidente, se ele morreu, se ele fugiu, o que pode ter acontecido. A única coisa que ela tem certeza é que não foi uma farsa que eles viveram, que foi verdadeiro, e é por isso que ela fica mais aflita. Então a história inteira a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com esse cara, por que ele sumiu, por que ele não dá notícias, e você vai entendendo um outro lado ali da história, a autora vai te envolvendo de uma tal maneira que não tem como você parar, não tem como você fechar o livro e relaxar e sair de casa à toa assim, largando a leitura pela metade, simplesmente não dá pra parar de ler até chegar no final. São livros assim maravilhosos, que eu necessito desse tipo de livro, eu amo esse tipo de livro. E se você tem algum livro que te fez perder o sono, que você ficou assim grudada, fissurada nas páginas do livro, me conta aqui embaixo quais foram os de vocês. Se vocês já leram algum desses, me conta se aconteceu a mesma coisa com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, vocês comprem os livros na Amazon se ainda não tiverem, e assim estarão colaborando um pouquinho aqui com o canal. Convido os amigos para se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E é isso aí, beijo, até o próximo vídeo, tchau!